Quero convidar você nessa noite a receber mais do Senhor. Nós estamos iniciando, a partir desta reunião, uma série de 7 reuniões que eu tenho certeza, pela minha fé em Cristo Jesus, que ao longo dessas reuniões você não será mais a mesma pessoa, por causa daquilo que Jesus Cristo há de fazer no seu entendimento espiritual e daquilo que Ele pode fazer em você pela ação do Espírito Santo, a partir deste entendimento. E quero desde já motivar você a convidar pessoas para estar conosco na próxima quinta-feira, porque nós vamos trazer 7 unções sobre você acerca do poder de Deus para a cura de enfermidades. Quero trazer a você uma revelação de Deus que foi dada a um irmão e que veio indiretamente a mim, mas uma revelação da qual eu tomo posse e gostaria de transferir a você este mesmo entendimento da palavra de Deus, que vai realmente ser um diferencial na sua forma de praticar o Evangelho de Jesus. Existem algumas perguntas que nós vamos responder ao longo dos nossos próximos 7 cultos, às quintas-feiras, e na medida que nós vamos alcançando essas respostas, a nossa alma vai se enchendo do entendimento e do conhecimento de Deus, e vai alterando o nosso nível de fé, para crer no milagre de Deus, na operação do poder de Deus. Em verdade, são alguns fundamentos, algumas bases que são necessárias para que nós possamos conhecer um cristianismo de milagres, um cristianismo que trabalha o sobrenatural de Deus na nossa vida. E começamos hoje com algumas revelações da palavra de Deus que vão impactar, que vão tocar poderosamente na nossa alma. Que perguntas nós vamos ter respostas nas próximas 7 quinta-feiras, a partir de hoje? Primeira, qual que é o fato que vai trazer o milagre de Deus na minha vida? O que acontece de Deus para a minha vida que eu posso chamar de milagre? Segunda pergunta, o que a fé em Jesus Cristo faz melhor e muito mais do que qualquer religião? O que a fé em Jesus pode trazer que nenhuma religião pode trazer sobre a sua vida? Terceira pergunta, o que é que traz o melhor de Deus para o homem? O que é que traz o poder de Deus sobre a sua vida? Quarta pergunta, o que acontece quando nós descobrimos o quanto Jesus Cristo confia em nós? O que vai acontecer com você quando você chegar na compreensão do quanto Jesus Cristo confia em você? Quinta pergunta, o que é que faz com que o nosso testemunho seja confiável? Sexta pergunta, como que Jesus Cristo funciona hoje? Como Jesus pode funcionar na sua vida? E sétima pergunta, o que é que pode ser possível para você?
até onde a fé em Jesus Cristo pode levar você? Estas 7 perguntas respondidas, elas formam uma base para que nós possamos conhecer um cristianismo real, um cristianismo que traga a nós aquilo que nós entendemos como sobrenatural. Já pensou em sentir-se como o apóstolo Pedro, o apóstolo João, um dos discípulos de Jesus, que ouve a palavra do Senhor diretamente no seu coração ou nos seus ouvidos? Você já pensou em alcançar um entendimento maior da sua própria vida, do seu ministério, compreender a profundidade do amor de Deus e ter um modelo de vida mais completo em você? Há um Jesus que está presente nos evangelhos, que operou sinais e maravilhas, um Jesus que nos revelou o Pai, que nos mostrou quem é Deus, como Deus é, e é este Jesus Cristo que produz o milagre de Deus na nossa vida. Se nós observarmos como Jesus deseja que nós sejamos, em Atos dos Apóstolos, bem no princípio, no capítulo 1, os 4 primeiros versículos do livro de Atos dos Apóstolos, eu quero convidar você a fazer essa leitura comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 4, está escrito na poderosa palavra de Deus: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Amados, o nosso propósito é pensar as palavras de Jesus, é repensar as palavras de Jesus nos evangelhos, até o dia em que ele foi recebido nos céus. Qual a mensagem de Jesus Cristo para nós? Quais os mandamentos de Jesus? Quais as palavras que ele entregou para os seus seguidores? Vamos, ao longo dessas 7 reuniões, compreender que Jesus Cristo nos escolheu. Você foi escolhido por Jesus, e quando compreender isso, vai sentir um impacto na sua vida espiritual. Você vai conhecer a credibilidade dada por Deus quando você falar de Jesus, quando você anunciar Jesus, quando você testemunhar Jesus. Você vai conhecer a credibilidade dada pelo Espírito Santo do Senhor. Isso já é uma revelação para você. Jesus Cristo garante o nosso testemunho quando nós falamos dele. Repete isso: Jesus Cristo garante o meu testemunho quando falo dele. A nossa credibilidade em Jesus Cristo está no fato de que Deus opera em poder através do nome e da pessoa de Jesus Cristo. O que você pode fazer em Jesus e o que Jesus Cristo pode fazer através de você. A sua experiência com o Espírito Santo, como Jesus Cristo transferiu a sua vida
para nós. Recebemos vida de Jesus Cristo para vivenciarmos a nossa experiência com Deus. Se nós observarmos o texto que nós lemos, nós compreendemos que Jesus Cristo, Ele começou a fazer e a ensinar. Então atina para isso. Nos evangelhos, Cristo Jesus, Ele trouxe a palavra de Deus, Ele apresentou-nos o Pai Celestial, Ele começou a fazer uma obra e a ensinar esta obra para que os seus seguidores pudessem dar continuação à sua obra, que é a edificação do reino de Deus. E diz o texto que Ele nos deu mandamentos pelo Espírito Santo àqueles que Ele escolheram, aos apóstolos. Os apóstolos são os enviados de Deus, e assim como os 12, assim como os 72 discípulos, assim como a igreja da qual nós fazemos parte, se nós entendermos a palavra do Senhor, receberemos dele igualmente este poder que está colocado na sua palavra. Quero te dar uma revelação profunda agora, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Jesus Cristo se apresentou vivo. Declara comigo: Jesus Cristo se apresentou vivo. Jesus Cristo se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto pelos seus discípulos. Cerca de 500 pessoas viram Jesus no espaço de 40 dias, depois da ressurreição. E nesses 40 dias, Jesus Cristo estava falando com os seus seguidores sobre as coisas relacionadas com o reino de Deus. E quando Ele ascendeu, Ele deu uma ordem: não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai que de mim ouvistes. Esperem a promessa do Pai que de mim vocês ouviram. Agora entenda uma coisa: o livro de Romanos, ele é encerrado com um amém. A carta do apóstolo Paulo, que também escreveu Romanos, é encerrada com um amém. Todas as cartas dos evangelhos, o Apocalipse, são encerrados com uma palavra conclusiva. Agora, o livro de Atos dos Apóstolos, ele não tem uma palavra de encerramento. O livro de Atos não acaba. Como assim não acaba? Se você observar os últimos versículos, está falando acerca do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está em Roma, ele alugou uma casa e por 2 anos ele pregou o evangelho livremente a todos aqueles que o visitavam. Diz o texto, no versículo 30 de Atos dos Apóstolos, capítulo 28: e Paulo ficou 2 anos inteiros em sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Este é o último versículo do livro de Atos dos Apóstolos. Não existe um encerramento do livro. Por que não? Isso é proposital, amados. Deus mandou que se fizesse dessa forma de propósito, para que os seguidores de Jesus pudessem entender que, em verdade, o Atos dos Apóstolos é, na verdade, as atitudes daqueles que creem, dos seguidores de Jesus. E nós, assim como Felipe, assim como Estevão, assim como Pedro, assim como Paulo, nós somos chamados a continuar a obra que Jesus começou e ensinou que fosse feita.
E isso já faz parte da revelação de Deus para você nessa noite. O Espírito Santo de Deus, ele age nos seguidores de Jesus. O mesmo Espírito que estava sobre os apóstolos está dentro de todos os discípulos de Jesus. Hoje, aquele que permite que o Espírito Santo de Deus entre em seu coração, o Espírito Santo faz a obra dentro dele, da mesma forma que fez nos primeiros discípulos, dos apóstolos. É isso que nós precisamos entender, encher a nossa mente e o nosso coração da fé viva, da fé eficaz. Amados, a obra de Deus começou com uma boca, com 2 braços, com 2 joelhos, 2 pernas. A plenitude de Deus se manifestou na pessoa de Cristo Jesus, Deus feito homem. Mas Jesus Cristo, quando estava vestido de carne, embora fosse 100% Deus, e era igualmente 100% homem, ele tinha uma relação com o Pai Celestial em oração. Jesus orava todos os dias, e em diversos dias a Escritura nos registra que ele está orando nas madrugadas, buscando na intimidade com o Pai Celestial, recebendo de Deus o poder, recebendo do Senhor a presença do seu Espírito. E esse Jesus homem, ele se multiplica em outros corpos, pelo mover do Espírito Santo. Observa o que Jesus disse aos seus discípulos: na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. E Jesus continua: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, eu o farei. Jesus está dizendo que qualquer coisa, tudo aquilo que nós pedirmos a Ele, em seu nome, ou ao Pai Celestial, no seu nome, Ele vai conceder, para que o Pai seja glorificado através dele. Entenda uma coisa: o Pai é glorificado no Filho. Você é filho de Deus. Para quê? Para que o Pai Celestial seja glorificado através da sua vida. O que você acha que movia o coração dos discípulos ao pregar o Evangelho, ao anunciar Jesus? E vou te mostrar nessa noite aonde está o poder de Deus, de acordo com a Escritura Sagrada. A paixão dos discípulos de Jesus era continuar a obra de Jesus, era transferir o ensino que estavam recebendo. A paixão dos discípulos de Jesus era edificar o reino de Deus. Qual é o segredo para fazer isso na vida dos discípulos? O primeiro princípio que eu quero deixar para você nessa noite: Jesus Cristo, Ele é o modelo. Jesus, Ele é o exemplo. Jesus é a referência. Jesus, Ele é o líder. Comece a enxergar Jesus Cristo como seu líder. Comece a enxergar Jesus como a sua referência, como seu modelo. Se você enxergar Jesus como seu modelo, você vai receber Cristo vivo dentro de você. E isso faz parte da revelação de Deus. Cristo sendo modelo para nós, Ele vive dentro de nós. E nós somos os mensageiros de Jesus Cristo. Declara: eu sou mensageiro de Jesus. Cristo vive em mim.
Cristo vive em mim. Cristo é o meu modelo. O primeiro princípio que eu quero que você coloque nessa noite: foque a sua atenção em Jesus como seu modelo. Você quer receber poder de Deus no seu corpo? Você quer compreender a profundidade do poder de Deus sobre a sua vida? Foque em Jesus Cristo como seu modelo. Como assim? Jesus Cristo era a mensagem dos primeiros discípulos. O que vocês acham que eles pregavam? Eles pregavam Jesus Cristo. Jesus era a mensagem dos apóstolos. Jesus era o modelo dos apóstolos. Irmãos, os hebreus, eles tinham a sua religião, o judaísmo. Havia ali uma série de cerimônias que apontavam para Cristo Jesus. Os hebreus, os judeus, eles pensavam que conheciam Deus por causa das cerimônias. Você sabe o que Jesus fez? Ninguém pensava que Deus pudesse ser como Jesus. Não se conhecia Deus, a não ser através das cerimônias, através da lei do Antigo Testamento. Lei essa que ninguém conseguiria cumprir em todos os seus requisitos. E Jesus veio, e Jesus, ele afirmou: eu e o Pai somos um. João 10:30. Jesus Cristo, ele veio e tirou, ele se mostrou como Deus que é. Ele mostrou o amor de Deus. Ele mostrou o coração paterno de Deus. Ninguém conhecia Deus como Pai. E Jesus Cristo, ele veio para mostrar o Pai, coisa que nenhuma religião consegue fazer. Nenhuma religião consegue apresentar Deus como Deus é. Só Jesus Cristo pode fazer isso. Observe uma situação. Está registrado em Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, após receber o batismo com o Espírito Santo, Pedro, ele começa a fazer uma pregação. E isso está registrado por Lucas. E lá pelo versículo 22, Pedro diz o seguinte: homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vocês com maravilhas, prodígios e sinais, e que Deus por ele fez no meio de vós, no meio de vocês, como vocês mesmo bem sabeis. A este que foi entregue por determinado conselho e presciência de Deus, vocês prenderam, vocês crucificaram e vocês mataram pela mão de injustos, ao qual Deus ressuscitou. Guarda isso: Deus ressuscitou. Deus ressuscitou. Soltadas as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. A morte não pôde segurar Jesus Cristo. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, igreja. Esse é o nosso Deus. Jesus, homem aprovado por Deus, e aprovado com sinais, com prodígios, com maravilhas, que ele fez no meio dos homens e continua a fazer. Esta era a mensagem dos discípulos. Eles apresentavam Jesus Cristo ressuscitado. E daí vem o poder de Deus. O poder de Deus está no nome de Jesus. O poder de Deus está na pessoa de Jesus. E toda vez que nós pregarmos Jesus Cristo, o Espírito Santo vai confirmar. E pode confirmar com sinais, e pode confirmar com poder, para que se saiba que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, igreja. Qual é a nossa mensagem? A nossa mensagem precisa ser que Jesus Cristo
ressuscitou dentre os mortos, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que Jesus está vivo em nosso meio, que Jesus opera os sinais, porque Ele é Deus. Irmãos, após testificar com ousadia junto aos israelitas, Pedro e João sobem para orar. E havia ali um homem coxo desde o nascimento. E você conhece essa história. Mas aquele homem olha para os apóstolos, estende a mão e pede uma esmola. O apóstolo Pedro, ele estava cheio da presença de Deus. Ele sabia que Jesus não estava morto, não estava enterrado, não estava no túmulo. Ele sabia que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Ele conhecia o poder de Deus. E ele disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Aqui vamos entender uma coisa. Aquele homem foi impactado pela palavra do apóstolo Pedro. E certamente quando ele olhou nos olhos do apóstolo Pedro, ele sentiu uma convicção tal. Ele viu o poder de Deus nos olhos do apóstolo. E simplesmente ele creu. E da mesma forma, quando nós cremos, recebemos de Deus força nos ossos, recebemos revitalização do sangue, recebemos a ação de Deus na nossa pele, na nossa carne, no nosso corpo, em todos os órgãos internos. O poder de Deus percorre o nosso corpo para trazer vida, a vida que há no nome de Jesus. Pode anular qualquer enfermidade, pode restaurar qualquer órgão físico, pode restabelecer células cancerígenas, pode fazer retroceder o câncer, porque o nome de Jesus é poderoso, é mais poderoso do que qualquer nome que se nomeia sobre a face da terra. Tudo aquilo que tem nome está abaixo do poder do nome de Jesus Cristo. E Jesus traz essa fé ao nosso coração. Amados, eu sei o quanto é difícil, nós somos limitados. Quando nós recebemos de Deus na nossa carne, nós podemos sentir esse poder maravilhoso do Senhor. Deus nos mostra o quanto nós somos limitados e dependentes dele. Talvez você já tenha passado pela experiência de não sentir força no seu corpo, nem para se levantar e andar, de estar prostrado em uma cama. A sua mente, você deseja se levantar e você se recorda de quando você fazia todas as coisas com energia no seu corpo, mas agora a energia se foi e você mal consegue se colocar de pé. Isso mostra o quanto nós somos limitados. Isso mostra o quanto nós dependemos de Deus. Mas eu quero transmitir a você daquilo que eu tenho recebido da parte de Deus, acerca desta fé, uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé que atrai o poder de Deus, porque o poder não está na nossa fé, o poder está em Deus. É Deus que tem todo o poder, e nós devemos testificar, assim como os apóstolos testemunharam, acerca do poder de Deus, acerca da ressurreição de Jesus. A Escritura nos diz que em todos eles havia uma abundante graça. Há um poder de Deus que está em nós. Esse poder começa de forma natural. Pensar é um ato de poder. Andar, se locomover, é um ato de poder. Você tem a capacidade de andar, de se locomover, tem a capacidade de pensar, tem a capacidade de falar. São habilidades naturais que Deus lhe deu. Isso é poder, porque poder é capacidade para fazer. Tudo aquilo que você tem capacidade para fazer, isto é poder que Deus lhe deu de forma natural. Mas o poder sobrenatural de Deus, ele pode ser acionado
através do nome de Jesus. Porque vivemos em um mundo pecaminoso, vivemos em um mundo em que estamos sujeitos a toda sorte de enfermidades, e as enfermidades nos mostram o quanto nós somos limitados. Mas o poder de Deus é grande para nos retirar toda e qualquer enfermidade. E quando estivermos enfermos, e quando adoecermos, nós podemos invocar esse poder do Senhor sobre a nossa vida. E o que vai fazer, preste atenção, o que vai fazer com que o milagre aconteça, com que Deus intervenha, é o fato de que o Senhor, no nome de Jesus, tem todo o poder disponível para você. E como que isso vem? Você lembra quando Jesus disse o seguinte: mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai, eu vos hei de enviar aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. O Espírito Santo de Deus testemunha de Jesus, e todas as vezes que nós falarmos de Jesus, que nós anunciarmos Jesus, ou que invocarmos Jesus Cristo, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, não de engano, não de mentira, mas da verdade de Deus, ele vai testemunhar acerca do poder que existe no nome de Jesus. Irmão, isso é uma verdade, uma revelação tão profunda, que a nossa alma precisa captar, precisa receber isso. Quando a nossa alma recebe isso, amados, então nós entendemos o poder de Deus, e recebemos uma fé viva, uma fé que toca no coração de Deus, uma fé que invoca o poder da palavra de Deus. É Deus que está falando. Deus é homem para que minta, ou filho do homem que se arrependa. O nosso conhecimento precisa estar em Cristo, a nossa fé em Cristo. Sabe por quê? Porque o mesmo poder que estava em Cristo homem, a conexão, presta atenção, existe uma conexão dos evangelhos de Jesus. O Jesus dos evangelhos, ele está ligado ao Jesus de Atos dos Apóstolos. E essa conexão está lá no princípio, no versículo de 1 a 4. Jesus começou a fazer e ensinar. Por que ele estava ensinando? Para que os discípulos pudessem aprender, receber. E existe uma conexão entre os discípulos de Atos dos Apóstolos e os discípulos hoje. Quando o apóstolo Pedro fez uma pregação maravilhosa, cheio do poder de Deus, cheio da unção do Espírito Santo, os homens chegaram até o apóstolo Pedro, assim: irmãos, o que nós vamos fazer? Você sabe o que o apóstolo respondeu? Arrependei-vos dos vossos pecados, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. E disse mais, está em Atos capítulo 2, 39. Ele diz: porque a promessa diz respeito a vocês que estão perto, a vocês que estão longe. A promessa diz respeito, continua o apóstolo Pedro, a todos aqueles a quanto Deus chamar. Atos 2, 38 e 39. A promessa de Deus diz respeito a você porque Deus lhe chamou. A promessa de Deus diz respeito a você porque você crê em Jesus. O apóstolo Paulo, irmãos, o que ele pregava? Assim que ele caiu do cavalo na estrada para Damasco, o Senhor cegou-o por 3 dias, e depois enviou-lhe ali um discípulo chamado Ananias, que orou por ele, ele recuperou a visão, e ele começou a pregar que Jesus Cristo era Filho de Deus. Ele começou a pregar que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
e começou a testemunhar Jesus. E os discípulos ali começaram até a duvidar, porque esse homem está armando para cima da gente, ele nos perseguia, e agora está anunciando Jesus. Isso aí é um truque, é uma cilada para que ele possa nos reunir e prender a todos nós. Foi este o pensamento daqueles homens, discípulos de Jesus, mas que não estavam cientes da obra que Deus estava fazendo na vida do apóstolo Paulo. E esse apóstolo Paulo, ele chegou a dizer o seguinte aos coríntios: porque em nada eu propus saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e a Jesus Cristo crucificado. O meu conhecimento é de Jesus, eu conheço a Jesus, a minha vida está colocada em Jesus, porque Jesus é o meu modelo, Jesus é minha referência, Ele é meu líder, Ele é o meu exemplo. Em Atos do capítulo 13, a vocês, irmãos, seja notório isso, que por esse Jesus se anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés vocês não puderam ser justificados, mas por ele, Jesus Cristo, é justificado todo aquele que crê. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é justificado dos seus pecados. Aquele que crê em Jesus tem o perdão dos pecados. Aquele que crê em Jesus tem a salvação dele. Aquele que crê em Jesus tem a cura dele. Jesus cura nossa alma, e isso é salvação. Jesus cura o nosso corpo, se estivermos enfermos. E é essa mensagem que eu estou pregando para você nessa noite, para que você enche o seu coração dessa fé, amados, para que na revelação de Jesus Cristo e Jesus ressuscitado, você possa vencer a enfermidade, você possa entender que o Senhor trabalha tanto no seu corpo, quanto na sua alma, quanto no seu espírito. E Deus trabalha em você por meio da palavra que te é pregada. E essa palavra que você recebe, amado, é uma palavra ungida. Há unção no nome de Jesus, há um poder sobrenatural no nome de Jesus. E quando nós anunciamos o nome de Jesus Cristo, recebemos poder de Deus. Recebemos poder de Deus. O apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte: olha, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Esse Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, ele é o Cristo de Deus, ele é ungido, ele tem o poder para a salvação. Entenda você que nessa noite eu estou iniciando uma série de reuniões falando sobre a conexão de Cristo com você, porque a conexão de Jesus Cristo em você é o poder de Deus na sua vida, para te dar saúde física, para te dar saúde mental, para te dar saúde emocional, para te dar saúde espiritual. E você pode usar isso a favor das pessoas. E se você entender, e se você receber essa revelação do Senhor, e as que se seguirem ao longo dessas quintas-feiras, você vai ter um cristianismo totalmente diferente a partir de agora. Não importa quanto tempo você esteve na presença do Senhor, não importa quantas mensagens você recebeu, mas a obra do Senhor, ela é feita em poder. O Senhor, ele, presta atenção, o Senhor, ele traz sinais à sua mensagem. Você pode ouvir uma mensagem de Seishonoye, uma mensagem esotérica, uma mensagem budista. Você pode ouvir uma mensagem de qualquer religião. Nenhum ensinador, nenhum professor, nenhum pregador jamais tenha ousadia de convidar, de invocar o seu Deus para testemunhar aquilo que foi pregado com sinais. Só o cristianismo faz isso. Só o cristianismo tem esse poder para invocar o seu Deus, para confirmar aquilo que está sendo pregado. E é isso que eu quero fazer daqui a pouco. Hoje somos poucos em verdade, mas o Senhor trará pessoas aqui que vão receber da parte dele, daquilo que estamos pregando. Amados, essa unção poderosa que está no nome de Jesus
Presta atenção. O poder sobre a vida, sobre a sua vida, está no nome de Jesus. Porque Jesus, Ele sofreu, Ele padeceu, para que você e eu pudéssemos estar livres da ignomínia, da vergonha, do pecado. Jesus suportou a cruz e a vergonha em si mesmo para nos reconciliar com o Pai Celestial. O autor da carta aos Hebreus, ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pela alegria que estava proposta, suportou a cruz e desprezando a afronta, assentou-se à direita de Deus Pai. Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por aqueles que hão de receber salvação. Mas o seu Espírito está em mim, o Espírito de Deus está em nós, o Espírito do Senhor, eu estou em Deus e o Espírito dele está em mim. Você está em Deus, o Espírito dele está em você. É isso que você precisa crer, porque foi isso que a Escritura de Deus nos afirma. Se nós olharmos para a Escritura, crendo na Escritura Sagrada, nós vamos perceber que Deus está em nós, está agindo em nós. Jesus Cristo, amados, a obra de Jesus, Ele nos retirou das garras do diabo. Jesus Cristo, Ele nos reconciliou com o Pai Celestial. Ele nos redimiu dos nossos pecados. Os homens não quiseram entender. Os homens endureceram seus corações, ouviram a palavra de Deus de mau grado, fecharam seus olhos, e não viram, e não enxergaram, e não ouviram com seus ouvidos, não compreenderam com seus corações, não se converteram, não foram curados. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos celestiais, Ele tem chamado e tem levantado uma nova geração de cristãos, de homens que creem, de homens que recebem vida. Você recebe vida de Jesus em você, quando você tem Jesus como seu modelo, como a sua referência, como seu guia, como seu líder. Você tem a vida de Jesus, porque somente Jesus revela Deus. Nenhuma religião mostra Deus como Deus é, porque a religião é o esforço do homem para chegar até Deus. Não precisa. Amados, Jesus estava no mundo, e o mundo não o recebeu. Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus o recusaram. Mas a Escritura Sagrada diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus. É isso que nós somos, filhos de Deus. E quando eu olho para Deus, eu vejo Cristo. E quando eu olho para Cristo, eu vejo Deus. Você quer receber poder de Deus? Foque a sua mente em Jesus Cristo. Anuncia Jesus, fala de Jesus para as pessoas, aprenda sobre Jesus, receba o conhecimento de Jesus, anuncia Jesus. Qual que é o princípio? Foque sua mente em Jesus. Por que eu tenho que focar a minha mente em Jesus? Porque Ele nos revela Deus, porque Ele traz Deus até nós, porque Ele é o próprio Deus, porque em seu nome há poder. Todo o poder que nos é necessário, que nos é suficiente, está no nome e na pessoa de Jesus Cristo. É essa verdade que eu quero trazer para cada morador do Esplanada, do Califórnia. Essa verdade que eu quero deste lugar possa ecoar para vários outros bairros dessa cidade. Que Jesus Cristo é Deus, que no nome de Jesus há poder, e nós vamos invocar esse poder. Eu quero ungir você. Eu quero ungir você 7 vezes, uma vez a cada quinta-feira. E essa revelação, ela vai crescer, ela vai ampliar. Está recebendo essa palavra? Está recebendo essa palavra? Essa palavra de Deus para a sua vida.
Eu quero ungir você e quero orar por você. E quero fazer isso 7 vezes. E no decorrer desse prazo, eu quero convidar você a não perder os cultos de quinta-feira. As próximas 6 quinta-feiras, esteja aqui na igreja, convide pessoas, e nós vamos ver o poder de Deus em ação. Não simplesmente pela curiosidade de ver alguma coisa diferente, mas sentir o reino de Deus acontecendo em nosso meio, mas vivendo a presença desse reino em nós, em o nome santo de Jesus Cristo, para a glória de Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você incline a sua cabeça. Nós faremos a unção em seguida. Deus Todo-Poderoso, eu preguei a tua palavra. Senhor Jesus, há em nosso meio, ó Pai, diversas necessidades, as quais eu pessoalmente não sei e não conheço, mas o Senhor é o Deus que liberta pelo poder do nome de Jesus. O Senhor é o Deus que cura pelo poder do nome de Jesus. E não estou aqui, ó Pai, elevando ao Senhor a minha oração como ministro da tua palavra. Eu te apresento, ó Pai, cada um daqueles que estão ouvindo a minha oração após ter recebido essa ministração, esta mensagem. E eu te peço, Deus, age com o teu poder, ó Pai, os teus sinais que sejam cumpridos, ó Pai, em nosso meio, segundo a tua vontade, para que se saiba que o Senhor Jesus é o nosso Deus, que todo o poder está colocado neste nome, Jesus Cristo, nosso poderoso Salvador. Opera, Senhor Deus, do alto da cabeça à sola dos pés, passando por todos os órgãos internos. Eu te peço, Deus, que tu operes agora. Visita, Senhor Deus, a mente. Visita, Senhor Deus, os pensamentos. Toque, Senhor, no coração. Visita, Senhor Deus, os sentimentos e as sensações, as emoções. Trabalha, Senhor Deus, na alma de cada um de nós que aqui está. Faz tua obra, Deus, tocando, ó Pai, com poder. Que a tua luz visite agora, Deus, mentes e corações, e opere Espírito maravilhoso de Deus, na unção do Senhor, Pai. Capacita os teus filhos para crerem e receberem do seu poder, em nome de Jesus Cristo, para a sua glória, Pai. Eu abençoo como ministro da tua palavra, e que o Senhor, Pai, realize esta obra em nome de Jesus, para a sua glória, Pai, que mediante a unção que eles vão de receber, o Senhor possa ministrar, ó Pai, sobre a vida de cada um deles, e que nós possamos, no decorrer destas 7 reuniões, ouvir, Pai, diversos testemunhos que engrandeçam o Senhor em Cristo Jesus, para a sua glória. Amém. Amém, irmãos? Você pode aplaudir a glória do Senhor? Glórias a Deus.